se deter agora somente na energia elétrica, ok? Então a gente vai ver principalmente agora como ocorre essa transmissão de energia, tá? E eu estou falando de energia elétrica, certo? Então vamos lá. O primeiro passo para a transmissão de energia e para essa energia elétrica chegar até as nossas casas são as usinas. Como a gente já viu, inclusive a gente estudou sobre várias usinas nas nossas aulas, a energia elétrica é gerada a partir dessas usinas. A gente tem diversas, por exemplo, usina hidrelétrica, usina nuclear, eólica, solar. Todas essas usinas são responsáveis por gerar energia elétrica, tá? Então aqui nas usinas é onde a energia elétrica é gerada e o próximo passo são as subestações. Professora, para que servem essas subestações? As subestações servem para não deixar que essa energia elétrica seja dissipada, ou seja, seja perdida. Serve para conservar a energia elétrica, tudo bem? Então, primeiro, a energia elétrica passa por usinas e é onde ela é gerada. Depois, ela passa por subestações, que são responsáveis por manter essa energia elétrica, por não dissipar essa energia elétrica, ok? O próximo passo são as torres de transmissão. E como o próprio nome já diz, as torres de transmissão servem para transmitir essa energia elétrica, ok? O próximo são as subestações novamente. De novo, tem a mesma função, manter a energia e não deixar que ela seja dissipada, ou seja, manter aquele mesmo nível de energia, tudo bem? Depois de novamente passar pelas subestações, a energia elétrica passa pelas linhas de distribuição, até chegar às nossas casas. A linha de distribuição são justamente aquele conjunto de postes que a gente tem na nossa rua, no nosso bairro, ok? Então, só para relembrar, a energia elétrica primeiro passa por usinas, depois subestações, torres de transmissão, novamente por subestações e depois chegam nas linhas de distribuição. São o conjunto de postes que a gente tem na nossa rua e no nosso bairro, ok? Para entender um pouquinho sobre a energia elétrica, a gente precisa entender isso aqui, ó, carga elétrica. Mas antes eu pergunto uma coisa a vocês. Será que a matéria, ela é energizada, ela contém energia elétrica nela? A gente discutiu um pouquinho isso em sala de aula e eu só quero relembrar. A gente viu que matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e tem massa ou volume. Mas o que eu quero saber, na verdade, é se a matéria contém energia elétrica, se ela é energizada. Para a gente entender se a matéria contém energia elétrica nela, a gente precisa entender de que é feita a matéria. Qual a composição da matéria? Para a gente entender isso aí, ao longo de vários tempos, cientistas famosos tentaram descobrir que era formada a matéria, do que era formada a matéria. E vários físicos e químicos descobriram que a composição da matéria são os átomos. Os átomos é justamente isso aí, a composição da matéria. Um cara chamado Rutherford descobriu que o átomo ele tem essa cara aqui, ó. Ou seja, ele tem um núcleo, tem uma eletrosfera e tem cargas positivas, negativas e neutras. Okay? A gente vai chamar as cargas positivas que ficam dentro do núcleo de prótons. As neutras a gente vai chamar de nêutrons e também se instalam nesse núcleo aqui. Os elétrons, eles ficam pairando na eletrosfera, que a gente também pode chamar de orbitais. Okay? Os elétrons são as cargas negativas. Tudo bem? Então, só para enfatizar aí, o átomo é a composição da matéria. E o átomo é formado pelo núcleo, que dentro desse núcleo a gente tem cargas positivas e neutras. As cargas positivas a gente chama de prótons e as negativas a gente chama de nêutrons. A gente também tem cargas negativas em volta desse átomo. E essas cargas negativas a gente vai chamar de elétrons. Tudo bem? Professora, por que positiva e por que negativa? Exatamente isso, porque as cargas elas possuem sinal negativo, como na matemática, e positivo. Okay? Então a gente vai representar basicamente a carga de um elétron de -1 e a carga de um próton, que tem cargas positivas, de +1. Ok? Só que a pergunta que eu fiz foi o seguinte: a matéria ela é eletricamente carregada? Ou seja, ela possui energia elétrica? A resposta é sim, só que a gente precisa entender como essa energia elétrica é gerada na matéria. Ok? Para uma energia elétrica, para um material, uma matéria, ela ter energia elétrica, ele precisa ter quantidades diferentes de elétrons e quantidades diferentes de prótons. Ou seja, o número de prótons e de elétrons precisa ser diferente. Então vamos lá, vou dar um exemplo. Se eu tenho somente um único elétron e um átomo, e tenho somente um único próton e um átomo, então eu vou ter o seguinte: eu tenho um único elétron em um determinado átomo, um átomo qualquer, e tenho
esse átomo ele é neutro, ou seja, ele não está eletricamente carregado, ele não está energizado. Só que, imagina que eu tenho um cenário diferente. Vamos lá. Vamos supor aqui que eu tenho menos 1 para a carga dos elétrons e mais 2 para a carga dos prótons. Ok? Então tem um único átomo, uma única carga para os elétrons e 2 cargas para os prótons. Tudo bem? Quanto é que vai dar isso aqui? Menos 1 mais 2 vai dar 1. Esse átomo, ele está neutro? Não. Ele tem cargas, ó. Deu 1. Ele tem uma carga. Ou seja, esse átomo, ele está eletricamente carregado. Então, novamente, se o número de elétrons e o número de prótons for diferente, como acontece nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 2 prótons e somente um elétron. Se essa quantidade de prótons e elétrons tiver um número diferente, aí eu tenho um átomo carregado, um átomo eletricamente carregado. Se eu tenho a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, esse átomo ele não está carregado, ele está neutro, ok? Se eu somar a quantidade de elétrons e a quantidade de prótons e der 0, esse átomo é neutro. Se der diferente de 0, como aconteceu aqui, esse átomo ele está carregado, ele está eletricamente carregado. Aí a gente tem um material que está energizado, tudo bem? Então, respondendo a primeira pergunta que eu fiz para vocês, a matéria, ela tem energia elétrica? Sim, a matéria tem sim energia elétrica. Só se esse átomo ele estiver energizado. E quando o átomo está energizado, eletricamente carregado, é quando ele tem números diferentes de prótons e números diferentes de elétrons. Tudo bem até aí? Ok? Vamos lá. Corrente elétrica. Corrente elétrica é o fluxo de elétrons que passa em um determinado fio condutor. Sabe quando tu coloca o teu celular para carregar e da tomada passam elétrons para aquele fio até o teu celular? Pronto. Esse fluxo de elétrons, esse movimento dos elétrons, essa trajetória dos elétrons até o teu celular se chama corrente elétrica. A gente pode determinar a intensidade da corrente elétrica, ou seja, o fluxo de elétrons pelo tempo, a cada segundo, através dessa formulazinha aqui. Ó. Porque a corrente elétrica ela pode ser medida, é uma grandeza na física. A gente viu que tudo aquilo que é grandeza na física pode ser medido e expressado matematicamente. A gente pode expressar a intensidade da corrente elétrica a partir dessa formulazinha aqui. Ó. Então, o I vai simbolizar essa intensidade da corrente elétrica, que vai ser igual a ΔT dividido pelo ΔT. Professor, o que é que esse delta aqui quer dizer? É a fórmula de Bhaskara? Não. Esse delta aqui quer dizer que o Q está variando. Como a gente viu, Q é a quantidade de cargas. Então, se eu tenho um delta, antes do Q eu estou dizendo que esse Q, a quantidade de cargas, vai variar. A mesma coisa acontece para o ΔT. Se eu tenho um delta, antes do Q eu estou dizendo que esse está variando. Entendeu? Então, vamos lá. A intensidade da corrente elétrica vai ser expressada matematicamente a partir dessa formulazinha aqui. E que a intensidade da corrente elétrica vai ser igual a variação da quantidade de cargas dividido pela variação do tempo. Tá, professora, mas como é que eu vou medir a variação de alguma coisa? Variação, como a gente viu na aula, é sempre alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então, a variação, por exemplo, da quantidade de cargas vai ser quantidade de cargas final menos a quantidade de carga inicial. E a variação do tempo, professor, vai ser igual a T final menos T inicial. Ok? Só lembrando que sempre que eu coloco o delta, no caso das ciências naturais, eu quero dizer que ali está correndo uma variação. Então, se eu tenho delta Q, é a variação da quantidade de cargas. Se eu tenho delta T, é a variação do tempo. E o que é variação? É sempre uma quantidade final menos uma quantidade inicial. Ok? Tudo certo até aí? Então, vamos seguir. Circuitos elétricos. Circuitos elétricos, como o próprio nome já diz, servem para circular a energia elétrica. Toda casa tem um circuito elétrico. Aí, o circuito elétrico serve para levar toda essa energia elétrica para todos os cômodos da nossa casa. Então, por exemplo, você tem energia no seu quarto? Você consegue colocar uma tomada lá, consegue ligar uma TV? Pronto. Isso acontece graças ao circuito elétrico. Porque se não tivesse circuito elétrico, a instalação da energia elétrica serviria somente para apenas um cômodo. Ela não se instalaria para toda a nossa casa. Por isso que servem os circuitos elétricos, para a gente conseguir fazer instalações em todos os cômodos da nossa casa. Os circuitos elétricos servem para circular essa energia elétrica para todos os cômodos que a gente queira. Okay? A gente precisa entender então agora os componentes que formam o circuito elétrico. Com relação ao fornecimento dessa energia elétrica, é super importante que a gente tenha em um circuito elétrico
geradores. Eles que são responsáveis por gerar essa energia elétrica. Ok? Próximo, acúmulo de energia. Em todo circuito elétrico precisa ter ou baterias, ou capacitores, ou pilhas. E para que servem esses instrumentos, professor? Servem para acumular energia elétrica. Tá ligado quando tu vai colocar pilha no controle remoto da tua televisão? Naquela pilha ali tem energia elétrica e serve para ligar o teu controle remoto. Por isso que a gente precisa ter acumuladores de energia. E esses acumuladores são os seguintes: baterias, pilhas, que são os que a gente mais conhece, e capacitores. Capacitores conseguem instalar uma maior quantidade de energia elétrica. Por exemplo, são os capacitores que são instalados nos computadores, demandam uma maior energia elétrica. Okay? Então, por exemplo, aparelhos que conseguem acumular energia elétrica são baterias, pilhas e capacitores. São super importantes em um determinado circuito elétrico. Okay? Acerca da utilização da energia elétrica. É super importante também que a gente tenha nos circuitos elétricos receptores. Esses receptores servem para transformar uma determinada energia em outro tipo de energia. Por exemplo, lâmpadas. A energia elétrica que tem na tua casa transforma a energia elétrica em energia luminosa a partir das lâmpadas. Outro exemplo é também um chuveiro elétrico. A gente consegue transformar a energia elétrica em energia térmica, que aquece a água do teu chuveiro. Ok? Aquecimento. Com relação ao aquecimento desse circuito elétrico, a gente tem aí um item super importante também em qualquer circuito elétrico, que é o resistor. O resistor ele serve tanto para limitar a corrente elétrica desse circuito, como também para transformar a energia elétrica em energia térmica. Agora, uma observação super importante: o resistor ele só converte energia elétrica em energia térmica, não em outro tipo de energia. Tudo bem? Então, duas funções do resistor: limitar a corrente elétrica e transformar a corrente elétrica, a energia elétrica, em energia térmica. Essas são as duas funções principais de um resistor que tem em qualquer circuito elétrico. Ok? Um detalhe importante é que o conjunto dessas características de um resistor é chamado de efeito Joule. Ok? Não dá para esquecer. O conjunto dessas características que formam um resistor que a gente chama de efeito Joule. Certo? Próximo são os dispositivos de segurança. Como eu falei na outra aula, é super importante que a gente utilize nos fios elétricos e em circuitos elétricos materiais que são isolantes, ou seja, que não conduzem energia elétrica. Porque imagina que se os fios que estivessem na tua casa fossem todos desencapados, assim que a gente tocasse, a gente levaria um super choque, não é isso? Então, por exemplo, toda vez que a gente for lidar com circuitos elétricos, a gente vai ver ali na instalação que os fios eles são isolantes, eles não são condutores de energia. Somente o que está dentro do fio, dentro daquela borracha de um cabo condutor de energia, é que são materiais condutores. Então, aí a gente tem alguns exemplos de materiais que conduzem energia. Por exemplo, o cobre, o ferro, esses são materiais que são condutores. Materiais que são isolantes, que isolam energia. É tipo plástico, a borracha, ok? É super importante que quando a gente for encapar o fio, a gente utilize materiais que são isolantes, ou seja, que isolem essa energia elétrica, ok? São esses os dispositivos de segurança. Outro item super importante em qualquer circuito elétrico que a gente precisa ter são os fusíveis e os disjuntores. Para que servem os fusíveis e os disjuntores? Eles servem para interromper essa energia elétrica. Em todo circuito elétrico, a gente precisa ter uma dessas coisas. A função do fusível e do disjuntor é interromper. A gente tanto pode usar o fusível, como a gente pode usar o disjuntor. O fusível é um aparelho mais antigo, não utiliza tanto nas casas agora. E por quê? Porque é mais em conta a gente utilizar o disjuntor, porque a gente sempre pode usar. Por quê? O fusível, quando você utiliza uma vez, quando você interrompe uma corrente elétrica uma vez, você não pode mais utilizar novamente o fusível. Você tem que trocar de fusível. Acionado uma vez, perdeu a validade daquele fusível. Você vai ter que trocar. É diferente, por exemplo, para o disjuntor, que ele tem uma válvulazinha e quando você vai interromper a corrente, aquela válvula ela é acionada e depois ela pode voltar ao seu lugar. Você pode usar quantas vezes você quiser e pode interromper a corrente elétrica quantas vezes você quiser. Tudo bem? Então, vamos fazer um resumão agora da nossa aula. Primeiro, a gente viu a transmissão da energia elétrica, que a energia elétrica são passadas pelas usinas, pelas subestações, torre de transmissão, novamente pelas subestações e depois para as linhas de distribuição até chegar nas nossas casas. A gente entendeu um pouquinho acerca da corrente elétrica, a gente viu que os átomos são compostos por cargas positivas e negativas e quando essas cargas positivas e negativas são diferentes, a gente diz que esse átomo está energizado. Ok? A gente também viu sobre corrente elétrica e a gente pode também medir a corrente elétrica. A gente diz que a intensidade
intensidade da corrente elétrica vai ser igual à variação da quantidade de cargas dividido pela variação do tempo. Ok? A gente viu acerca dos circuitos elétricos, que são responsáveis por circular a energia elétrica para a nossa casa. A gente viu também alguns aparelhos que são fundamentais em qualquer circuito elétrico. Geradores, baterias, receptores, redutor, fusível ou disjuntor, inclusive também materiais isolantes para isolar esses fios elétricos. Ok? Não deixe de assistir às próximas aulas. Compartilha também com seus colegas para eles assistirem também, tá? E na próxima aula a gente vai ver ainda um pouquinho acerca da revisão do conteúdo que a gente já viu. É isso. Até a próxima aula.